amor. Gente, será que vai dessa vez? E agora? Tô lhe vendo. Não grite não, Tati, não grite não. Fique quieta. Fique quieta, Tatiana Campelo. Fique quieta, pelo amor de Deus. Olha, vibrações, meu amor, vibrações. Olha, quando a coisa dá certo, você tem que vibrar, meu amor. Você tem que arregalar o olho, você tem que botar os braços para cima, e dizer, eu não me deito. É o quê? Tá boa. Você viu minha história, você ouviu até que parte? Eu ouvi até a parte da sequência, achava o Bruno é maravilhoso. A Bruno tá se acabando. A parte do momento da sequência, que eu fiz uma sequência, tudo lindo. Aí você Pronto. sequência de samba com barra venta. Quando eu dei o barra venta, que eu vim toda alegre, você fez assim, mulher, você tá fazendo mais o que aqui? Se saia, viu? Vá, siga, viu? Eu olhei para você assim. Aquilo me deu uma alegria, mas me deu aquela coisa assim, deu futuca, sabe? Aí no dia seguinte, Tati, aí ela fez, Márcia, você tá. Você fez assim, Márcia, você tá boa, você tá. Sabe? Eu acho que tá na hora de você fazer outras investigações. E até então, Tati, eu não tinha chegado à conclusão de que queria ser professora, né? Então, aí eu fui buscando, você sabe minha trajetória até aqui. E assim, eu lhe sou muito grata pelo respeito que você tem a mim como pessoa, como aluna, que eu volto a dizer, que aluna a gente continua sendo sempre das pessoas que fizeram parte da massa que somos, né? Sempre lembrando esses nomes, lembrando essas presenças, porque estão aqui na gente, né? Eu tenho um negócio de uns gritos também que eu solto, que às vezes eu lembro de você, eu dou muita risada quando eu, sabe? Minhas memórias. E antes de qualquer coisa, agradecer o seu respeito a mim como a profissional que hoje eu sou. Axé. Hoje eu sou professora de dança Márcia Maria Matos Gomes e fui aluna da mestre Tatiana Campelo. Axé. Continuo sendo aluna de Tatiana Campelo. Axé. Continuo sendo aluna de Pato Gomes. Continuo sendo a aluna de Marta Bezerra. Então, meus respeitos a você. Muito obrigada. Muito obrigada. Viu? E no final, tu vai dançar para eu, viu? Aquele movimento que eu gosto, ó. Tá babado, você é babado, viu? Então, que delícia. Boa noite. A bênção para quem é de a bênção. Motumbá. Bênção a todos. Obrigada por estarem aqui, né, compartilhando esse momento nosso, da gente poder falar, né, da nossa vivência, dos nossos momentos de dança, dos nossos momentos de vida, porque a gente não vive só a dança, a gente vive a vida, cara, porque é algo surreal. Só quem vive, só quem passa, só quem está ali naqueles momentos é que consegue entender realmente o que é aquilo, né? Então, assim, eu agradeço muito, tá? O seu convite. Agradeço também pela minha vida, pelo meu axé, pela minha família, pela minha mãe, pelos meus filhos, pelo meu marido, pelos meus amigos, colegas, fãs, alunos, pessoas que me seguem, pessoas que estão aí também vivenciando tudo isso, né? Que a vida nos proporciona. Então, muita luz sempre para todos, muito mais amor, porque se a gente tem amor ao que a gente faz, se a gente traduz esse amor e a gente joga esse amor para frente, só tem coisas boas e coisas lindas para acontecer, tá? Então, assim, falar de você rapidinho, assim, nesse momento que a gente está aqui, é falar de várias outras pessoas que eu engatilhei, né? Porque a gente engatilha, a gente diz, vai, você está pronto, você pode buscar outras linguagens, outros meios, sabe? Então, cabe a cada um entender o que é essa frase, sabe? E ir em busca. Muitos conseguem, né, adentrar a esse mundo, porque vamos dizer que é um mundo louco, sim, porque a gente tem a dança como algo que a gente busca
não só como meio de vida, porque eu vivo da dança, tá? Óbvio que eu sou dona da Black Luxo, eu tenho, mas a dança é que me sustenta. A dança é que sustenta a minha família. Então, assim, a gente não pode dizer que, não, a gente dança por hobby, a gente dança por amor. Acabou esse tempo, né? O tempo agora é real. O tempo agora é agora. Então, a gente precisa fazer acontecer. Eu amo sim o que eu faço, eu vivo o que eu faço, mas a partir disso, eu vivo tudo isso no âmbito político, sabe? No âmbito que eu posso entender todo esse processo da minha dança, todo esse movimento que a dança traduz, e eu vou me filtrando e vou conseguindo chegar onde eu cheguei e hoje sou a Tatiana Campelo. A Tatiana Campelo que é respeitada, a Tatiana Campelo que é colocada assim como professora de danças de matrizes africanas, tá? A pessoa que vai mesmo e diz assim, bora, vamos junto, porque juntos somos mais fortes. E foi isso que eu fiz com você e com muitos outros que chegaram até a mim. Porque o conhecimento está aí, Marcinha. O conhecimento, ele é para ser compartilhado. Ele não é para ser seguro, não é só para mim. Eu aprendo, mas eu aprendo para botar para fora, para deixar, para que o outro também venha e se aproprie disso. É uma apropriação. E você se apropria da sua cultura, não da cultura do outro. Agora você tem que se apropriar, mas se apropriar com muito respeito. Que respeito? Respeitando os mais velhos. Bença aos mais velhos. Bença a quem chegou antes de mim. Porque eles que fizeram a dança afro-brasileira ser o que é hoje. Bênção ao saudoso e eterno meu mestre King, que no dia 12 de outubro faria mais um aniversário se estivesse conosco. Mas no Orum, onde está, ele também está fazendo toda a festa, ele também está dançando, ele também está encantando a todos com tudo que ele fez e com tudo que ele trouxe para a gente, que é essa dança negra, essa dança de raiz. Então, eu só sou agradecimentos muito por tudo isso. Então, salve o nosso eterno e saudoso Mestre King, tá? Salve. Um dos percussores da dança afro-brasileira, o primeiro bailarino negro a adentrar na escola de dança da UFBA. Então, todo o meu respeito onde quer que ele esteja. Você falou uma coisa interessante, Tati, a questão do conhecimento, né? Que o conhecimento está aí para ser compartilhado. Eu sempre falo o seguinte: o conhecimento ele nunca deve ser utilizado como arma. O conhecimento sempre, sempre deve ser utilizado como um instrumento para agregar, para chamar para junto, para dar mão e seguir junto. Isso. Né? O conhecimento, o conhecimento, em algum momento, ele é tomado como aquela arma de defesa da fala, do se justificar, porque o que a gente nós mais vivemos fazendo ultimamente é justificar nossos atos, nossas ações, nossas palavras, né? Mas mesmo fazendo bom uso dessas palavras, dessas ações, o conhecimento, quando ele é usado de forma equilibrada, de forma harmoniosa e no intuito de agregar, ele só contribui. O que é que eu falo? King trilhou uma estrada, ele fez uma estrada. Outros vieram com ele. Você veio, trilhou, fez. Eu venho, trilho, faço. Outros tantos colegas vêm, trilham, fazem e deixa para outros tantos. Um dia, não sei de que forma, não é por maestria e nem por vaidade, eu sei que o trabalho que eu faço com amor e verdade vai ser marca para quem vai vir atrás de mim. Isso. E seu nome vai vir logo lá atrás. E o de Paco vai vir. E o de Leda vai vir. E o de King vai vir. E o de Conga vai vir. E tantos outros vão vir. Isso. Então, é esse sentimento que a gente deixa aqui, né, para todos vocês, alunos de Tati, que têm ou não pretensão de lecionar, ou seja, para um hobby, seja lá como for, que
dancem ou professem essa dança, que é a da nossa alma, que está no nosso corpo, que está lá, de forma consciente, respeitosa, Isso. sabendo que esse é um contato, é um momento de contato único, Sim, sublime. Para mim, sim, é um momento de contato único e sublime. sim. Agora, meu amor, vamos parar com essa rasgação que eu quero que você me diga. Como é que tudo começou, Tati? Olha, é assim, eu deduzo que isso já estava em você. Isso já estava, isso, porque assim, ao nascer, aquela barriga que diz assim, ó, você vem para isso, viu, mãe? Você não vai ter muita dificuldade de entender qual é seu propósito nesta vida, não. Seu propósito é esse. E você entendeu e ouviu muito bem. Sim. Seja qual for o caminho que você tenha trilhado, mas você ouviu muito bem e faz seu trabalho com muita maestria, com muita competência. Então me diga como foi que isso começou? Como chegou isso para você? Só para aquele. Me diga aí. Marcinha, primeiro de tudo, é ancestral, né? É, a gente, como você falou, a gente já nasce com um propósito, né? E esse propósito ele vai crescendo a partir do momento que você vai crescendo e amadurecendo, né? Então eu fui crescendo e amadurecendo e entendendo que eu tinha a dança ao meu favor, né? Eu gostava muito de dançar, eu sempre participei de vários momentos em escolas que eu estudei, tudo, eu sempre estava envolvida com algum trabalho de dança, né? Então, assim, em um determinado momento lá, eu, obviamente, já um pouco mais madura, adentrei a um curso oferecido pela Fundação Cultural, que era o Viver com Arte, tá? Esse curso acontecia no Solar Boa Vista, né? Ali no Engenho Velho de Brotas. Então, assim, comecei algumas aulas, inclusive com o meu mestre, o Denilson José, tá? A quem eu tenho muito respeito, a quem eu agradeço também por ter feito parte, né, de toda essa minha caminhada, né, de me entender como educadora, de me entender como multiplicadora dessa arte, tá? Então, eu comecei a fazer as aulas, logo em seguida já comecei a fazer é, assistência, né, das aulas dele. Automaticamente já fui convidada para dançar na companhia de dança Viver com Arte, que foi uma companhia de dança que surgiu através desse projeto, ou seja, nós chegávamos, né, fazíamos aula e a partir dali ele percebia os bailarinos que tinham, né, um pouco mais, né, de desenvoltura e que queriam dar seguimento a essa carreira. E aí ele fazia esse convite. Então eu fui uma das convidadas. Sofri muito, babado, mas um sofrimento gostoso, né? Porque quando você começa, você precisa mostrar mesmo para que você veio. E nós, bailarinos pretos, como a gente tinha sempre essa dança de comunidade, né? Aquela dança de comunidade que a gente não entendia o que era técnica, a gente fazia um giro e não sabia que esse giro de repente era uma pirueta. A gente fazia uma meia ponta porque a gente olhava uma bailarina na televisão e a gente dizia que a gente queria ser bailarina. A gente não tinha, né, essa dança bendita, né, tecnicamente falando. Então eu já cheguei assim meio que me achando que eu dançava tudo e eu não dançava nada. Eu precisei passar, né, por todo um processo metodológico para que eu pudesse entender que dança era aquela, né? E que essa dança fazia parte da minha ancestralidade. Foi aí que eu me descobri, sabe? Então, assim, daí levei a sério, fui para a FUSEB, fiz o curso da FUSEB, me formei na escola de dança da FUSEB. Hoje sou grata por fazer parte do corpo docente dos cursos livres da escola de dança da FUSEB, tá? Isso há 12 anos. Então, eu posso dizer sim que foram momentos árduos, mas foram momentos que me fizeram crescer e amadurecer quanto pessoa, quanto profissional, e hoje eu tenho todo esse respaldo e todo esse respeito, porque eu acreditei e fui em frente.
É assim, Tati. Você validou quem você é. Você não queria que ninguém validasse. Você se validou. E Axé. sua validação é respeitada. Sim, A gente acredita nela, que sim, a gente vê. sim. Não é enfeite, não é alegoria. Mas É você você sabe que validou. isso. Mas você sabe que nesse caminho de validação, você encontra aqueles que querem te desvalidar. Aqueles que querem te mostrar que você não deve seguir. Por que você não deve seguir? Porque, ok, você tem apenas um curso técnico, não tenho vergonha de falar, porque a minha hora vai chegar, não tenho vergonha nenhuma. A vida, a vida me ensinou e ainda me ensina a chegar onde eu cheguei e onde eu ainda vou chegar. Então, as pessoas tentaram me desvalidar achando que a academia era o top, era o topo, que claro é, porque a academia nos valida muito mais além, tá? Mas o momento não era esse, o momento era para que eu pudesse dar seguimento à minha vida era uma loucura, era uma correria, estava muito nova também, né? A gente tem essa coisa de estar novinha, de achar que tudo tá lindo, tudo tá massa, que não é o pensamento que eu tenho hoje. Hoje eu estou mais madura. Talvez se eu tivesse com o pensamento que eu estou hoje, tivesse antes, eu já estaria validada pela academia. Mas nunca é tarde. Eu não estou validada pela academia, mas eu consigo sim preparar alguém, preparar um aluno e fazer sim com que ele esteja em todos os caminhos. Inclusive, eu tenho alunos como você que adentrou a universidade, estão aí, estão firmes e vão seguir muito mais além, entende? Então, eu acho que isso é muito bacana. Até porque eu creio, Márcia, eu acredito que a vida te dá muitos subsídios, não desvalidando a academia, gente. Eu vou entrar ainda, eu vou adentrar essa academia. Essa academia é minha, essa academia é sua. Eu vou lá, eu vou chegar lá. Mas a vida te proporciona, a vida te dá subsídios para você crescer, para você ficar no topo. E eu digo a Rapaz, vocês que eu tô chegando lá. rapaz, eu tenho da porra de você. Porque eu vi isso com essa dignidade, com essa humildade. É isso. Gente, isso é construção de verdade, de ética, Isso. condução. Deixa eu te dizer uma coisa, amiga. Quando eu falei a você a questão da validação, eu estava conversando outro dia com uma professora. Ela, infelizmente, né, Márcia, você precisa escrever, 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 para que uma banca diga que você é capaz disso, enquanto que você já sabe que é. Essa é a primeira validação. Sim. Essa é a primeira e única. Porque se você não tem firmeza naquilo que você é, a porra da academia pode vir lhe dar, porra, não, desculpa aí, viu? Podem lhe dar essa validação, mas ela não vai ser autêntica porque você não acredita nisso. Mas se você, como tu, Tatiana Campelo, acredita nisso, aguardemos. Muito. Aguardemos. E eu vou lhe dizer mais, uma fala sua aí no início que você falou, que disse que muitos que falam, porque tem curso técnico, não sei o que, não sei o que, Bruno falou acertadamente, você tem história, curso técnico, você tem história. E eu Axé, vou mais Bruno. além. Axé, Bruno. Eu vi. Eu vou mais além, meu amor. Eu vou mais além. Eu posso falar, porque eu estive nos dois lugares. Eu posso falar. Eu estive aqui, assistindo, hoje estou na academia, mas eu sempre volto à minha fonte. Essas fontes precisam ser habilitadas. Um parênteses. Quem perde tempo em querer criticar o que o outro tem é porque não tem nada para oferecer. Isso. Não tem nada para oferecer. No mínimo, isso é desvio de caráter. Isso. No mínimo. Então, se você já esteve, você vai, você critica, mesmo que você esteja aqui, você critica, sabe o que é isso? Falta de livro para ler. Não vou nem dizer de tanque de roupa para lavar.
é o fato de um livro para ler. Márcia, Porque quando a gente se preocupa com a vida da gente, a construção da gente, o que a gente vai deixar de concreto e de bom para o outro, a gente não se preocupa com o que o outro está fazendo. A gente sim, deixa o outro ser o que o outro quer ser, para que aqueles que querem estar com ele estejam, aqueles que querem estar comigo estejam, aquele que quer estar com fulano esteja, dá ao outro o direito da escolha, sem minha interferência. Para ser artista não precisa da academia. Muitos na academia não têm a competência da trajetória de construção. com certeza, Bruno. Fato, Exatamente, fato. exatamente. É isso mesmo. Então, Eu preciso contar para vocês rapidinho, só para que eu não esqueça, até porque estamos no mês que a gente lembra dele e lembra dele com muito amor, né? Com muita dança, com muita dedicação, que é o nosso saudoso Mestre King. Sabe quando foi que eu me senti validada? A academia, fato que vai me validar muito mais, é óbvio. quando você chegar lá, você vai fazer toda a diferença. Claro, os meus alunos me validam a todo momento, tá? Obrigada, obrigada. Os meus alunos me validam. Mas sabe quem me validou, quem fez eu acreditar realmente que eu estava no caminho certo, foi ele. E eu agradeço também, eu agradeço ao meu mestre, Denilson José, que onde for eu vou estar falando, sim, que ele foi o cara que investiu e que foi lá, bora que você vai. E o mestre King validou tudo isso. A partir do momento que eu chego, estou sentada no banquinho da escola de dança, ali já para quem vai descer para a sala 4 e 5. De repente, ele chega, senta do meu lado, todo burrudo, né? Aquele todo. Ele burrudinho, aí fez assim para mim. Esse ano você vai dar aula comigo, na minha aula de final de ano, dia 31. Eu? Tipo, assim mesmo. Eu arregalei o meu. Porque você. Cara, você tá ali a todo momento dando aula. Beleza, fazendo tudo acontecer. Você sabe que as pessoas falam de você, que as pessoas comentam, falam bem, falam mal, as pessoas vão comentando e tal. E aí, de repente, Márcia, anota tudo isso aí de Bruno, porque eu tô falando, aí eu não consigo ler, pra gente depois debater as coisas que o Bruno. Tá o quê, viado? Eu tenho medo da porra de estar mexendo nesse negócio, depois perder. Outro dia eu fui fazer isso, derrubei a porra da Não, live. Olha, ele tá falando sobre a questão do que a gente tá falando da academia. Ele voltou aqui. Bruno, Olha que sou. Olha que Bruno, sou vai da dando. academia, mas sou artista e profissional. Ok. Peraí. A gente não precisa de academia. A academia vai validar um caminho apenas. Você é antes da academia. Achei. Olha que sou da academia, mas sou artista e profissional antes dela. Estou lá para falar de nossas artes pretas e é apenas um certo. caminho. Isso, é apenas o caminho. Concordo, Bruno. Exato, Tati. E outra coisa, além dessa questão do conceito do caminho, porque é como se fosse assim, um instrumento a mais, né? Que lapida isso que você já tem, que eu já tenho, que todos os nossos colegas, porque somos todos iguais, já têm, Sim, entendeu? Então é entender também que quem está lá caminha com quem está cá. claro, Não existe distinção, não pode existir Claro. distinção. claro. É assim, cada um faz o que acha certo. Cada um faz o que acha certo. Nós é que temos que saber com quem nós queremos estar. Isso, Isso é outra história. sim. Isso é outra história, nega. Entende? Porque quando eu quis estar com você, eu estive com você. E Axé. estou e Axé. continuo com você. Estou e continuo com o Paco Gomes. Você está entendendo, nega? Sim. Então, são coisas que não são muito difíceis de entender, mas que é uma questão de alcance. É. Aí é uma questão de alcance. Entendeu, negona? Então, você vai chegar, sim, como muitos outros tantos que não chegaram por quaisquer motivos, que não tem, e ninguém tem nada a ver com isso, vai chegar sim, porque o tempo é amigo. O tempo é que dita. Isso. Olha a sua construção. Olha a sua construção. E temos que respeitar as escolhas nossas e dos outros. É isso mesmo, Isso. Bruno. A gente é dessa fonte. Perfeito. Quem não gostar, que lute. Elas que lutem! Babado!
live semana passada fantástica de Tony com Rose Bárbara. Vale a pena ser assistida, gente. Vale a pena ser assistida. Como ela coloca essa validação também. É outra pessoa que tem uma narrativa fantástica, maravilhosa, que enfatiza, que ratifica isso que a gente está falando. Perfeito. Mas, Tati, você está se balançando toda para mostrar que seu cabelo é bonito, mas continue falando. Mas é porque eu tô envolvida no babado. Ô, Tati, sabe o que eu estava lembrando? Aquela primeira vez que eu dancei no PCA com você, se lembra? Não entendi? Da primeira vez que a gente dançou, eu dancei no TCA com o seu No grupo. TCA, sim. E aí foi homenagem, primeiro que esse dia o tema foi homenagem a Augusto Molu. Isso. Né? E a gente dançou em homenagem ao Muzenza. O tema da gente foi Muzenza. Nessa época não tinha um tema específico e que todos tinham que abraçar. Cada um escolhia o seu. O nosso foi Muzenza. Isso. Estava ensaiando, você levou a Elivan para dar uns movimentos de bloco afro pra gente. E aí você começou a montar. Daqui a pouco a gente começou a se esforçando, aquela coisa toda. Daqui a pouco você parou na porta e fez assim. Vocês estão horríveis, está parecendo um monte de lombriga. Tá um monte de lombriguinha assim, ó. Rapaz, o pior não é nada. Que eu me embolava na risada, você olhava pra minha cara e me dizia assim, fecha a cara. Eu estou falando sério. Mas é bem isso. Né? Fala, Diga, meu amor. E aí eu queria saber de você, ainda dentro dessa sua trajetória, essas pessoas que passaram por você, que você fez, que você influenciou nessa construção, que hoje estão aí dançando, né? E como é esse relacionamento seu com essas pessoas? Eu não sei especificar, né? Mas dentro da sua vida, como isso funciona, esse caminhar, né? E depois eu quero entrar na questão também das suas viagens, viu? Que eu não estou esquecendo, eu quero falar um monte de coisa. Essas, Vá, fale, pode falar. Na verdade, assim, esses alunos, vocês, como outros, a JK, mamãe tá on. Ai, meu dourado, bem-vindo! Então, assim, essas pessoas, nesses alunos... Peraí. Olha, JK, ela tá on e tá com o dedo enfiado na 220. Na tomada. 220. Meu amor, JK, quando viu o meu currículo, ele disse assim, oxente, o que é que essa mulher tá fazendo aqui, menino, com um currículo desse? Ficou louco com o meu currículo. Eu digo, oi, babado, calma, que a bicha vai avançar. Tudo é questão de tempo. Tudo é questão de tempo. Mas foi lindo, assim, ele falar, meu Deus, que currículo babadeiro a senhora aí. Eu disse, mas com o tempo a bicha vai avançar. Boa noite, meu amor, seja bem-vindo sempre. Então, Márcia, assim, o que eu posso falar é o seguinte, essas pessoas, quando elas me procuram, né, quando elas me buscam, na verdade, vem com algum propósito. Já vem com algum propósito. Tem os objetivos, né? Tem aquela coisa, não, vou estudar dança, tal. Tem pessoas que já vêm me conhecendo, né? Não, viu os vídeos dela no YouTube. Ah, não sei quem me indicou. Ah, sempre tem, né, alguém por trás ou alguma coisa. Essas pessoas, quando chegam, elas já chegam meio que sem acreditar nas possibilidades que elas têm. Né? Elas chegam meio que, ai, não, eu não vou conseguir fazer isso. Ai, não vai dar, não vai acontecer. E a partir desse momento é que já surge todo essa ligação minha, essa conexão minha com vocês. A partir dali. Porque são essas pessoas que não acreditam que eu quero. Eu não quero mais ninguém que acredite, que faz, que acontece. Sabe por quê? Porque a gente vive aprendendo. A gente vive em constante aprendizado. Essas pessoas que se acham autossuficientes, para mim, não me interessam mais. As que me interessam são as pessoas que ainda querem seguir, que ainda querem avançar, que me buscam, que não, bora lá, bora fazer. É o que acontece com muitos dessas pessoas, com muitos desses alunos que prepassaram por mim e que estão por aí
dançando com bandas maravilhosas que estão no Balé Folclórico da Bahia ou que já passaram pelo balé folclórico, pessoas que estão dando aulas, cara, como você, como a Ágata, sim, mas a Ágata começou literalmente comigo. Era no tempinho lá que ela chegava na FUNSEB, o pai dela ainda levando ela, levando, buscando, sabe? E aí, de repente, ela consegue todo esse amparato, aí entra no balé folclórico, se joga, começa a estudar, babadeira mesmo, aí estuda dança, estuda todo esse processo, e aí a Agatha hoje é professora da FUNSEB, né? Vale hit, né? Vale Aceita, hit. aceita pelo REDA, né? Por todos. Então, assim, isso tudo é você realmente parar. E essas pessoas também me agradecem. Inclusive, eu sou madrinha dela, né? Sou uma das madrinhas de dança, porque a FUNSEB a gente tem, né? Todo o processo de batizado, né? Eu sou uma das madrinhas dela de dança. Então, assim, essas pessoas estão aí, essas pessoas estão fazendo. Elas ainda algumas poucas ainda vêm com aquele processo de beber da fonte, que você tanto fala aí, vamos lá, vamos beber da fonte, vamos estar junto, que é o que eu ainda faço. Eu ainda faço isso. Em alguns momentos lá, claro, quando a gente tem um tempinho, eu busco É, o Denilson tem aquela José. às vezes o tempo é muito escasso, muita coisa, né, para fazer, aí você fica naquela intenção de ir, e quando se lembra que você aula de curso de verão, de férias, Isso, aí eu estava trabalhando, falei, gente, quando eu conseguia ia fazer uma aula, fazia duas, né? Mas essa referência, todos eles, né, isso. estão lá, todos juntos, tá aí, né? Eu vejo tanta gente aí, vejo na aula do curso de férias, tanta gente que vem Sim, de fora, sim, né? sim. Eu queria também que você falasse, ô, Tati, cadê aquele menino? Foi logo quando eu entrei, aquele era um garoto. Ele, quando eu comecei, ele era um garotinho. Alacoque. Porra, cadê esse menino? Quando Cadê esse você menino? falou, eu já. O babado aqui já. Chegou aqui no ouvido, já deu. Dança. Se eu te contar como foi minha história com a Lacoque, você vai dizer assim: meu Deus, esse menino, se não fosse para estar ainda com ela, era para ser um dos melhores bailarinos da Bahia. Acredite. Eu conheci a Lacoque lá no Tororó, em um show que eu fui no Tororó. Fui fazer um show com uma banda no Tororó. Ele dançando horrores lá na frente, aquela agonia toda. Pequeno, cara, um menino, um garotinho. E eu com aquele olhar, né? Aquele olhar já de mãe, aquela coisa de mãe, eu quero para mim. Ah, eu quero pegar, eu quero levar, eu quero ensinar, eu quero. Porque eu vi dançando muito e vi que gostava daquilo. E aí eu fiquei louca. Quando terminou o show, eu peguei, fui, procurei ele, que eu fui trocar de roupa, procurei. Aí eu disse, meu amor, você faz dança? Ele, não, eu faço aqui, na minha comunidade, com o pessoal. Eu fiz, meu amor, você quer dançar comigo? Eu vou deixar meu cartão com você, você me procura na FUNSEB, eu vou te dar uma bolsa lá para você fazer aulas comigo. E aí ele, tá bom, acredite, ele me ligou no primeiro dia de aula. Março, eu não posso te dizer o ano agora porque eu não lembro, mas tem tempo. Ele me ligou, eu até achei estranho, eu fiz, quem é? Aí ele é aquele menino que você viu dançando na frente do palco. Eu disse, oi, meu amor. Ele não, eu queria saber mais detalhes. Mandei tudo, endereço, tudo, ele foi. A Lacoque ficou um tempo comigo, depois a Lacoque começou a fazer outras aulas na FUSEB. Ficou assim, incrível. Incrível, lindo, lindo. Mas hoje eu acho que ele já percebe que não sei se era o meio dele ou se ele precisa. Mas poderia estar ainda, né, nessa busca. Ele não É, tá mais dançando? não, ele não está mais dançando. Eu acho que foi muito mais. Você sabe que nossas crianças, nossos adolescentes, elas têm um quê de ter que, talvez, ir em busca muito cedo, né, dessa apropriação,
de emprego, de estabilidade. Você está entendendo? Então, talvez tenha sido isso que aconteceu, né? Até porque até porque sabemos, Márcia, que a dança na Bahia ainda é muito rasa, tá? Falando-se mesmo assim de trabalho certo, fixo, tá? A gente tem, né, as escolas que a gente pode dar aula, mas falando-se de balé, de bailarinos que possam ir em busca, a gente tem o TCA, né? O balé do Teatro Castro Alves, que, né, que tem todo aquele processo todo para que os bailarinos adentrem, né? Isso. A gente tem o balé folclórico da Bahia, que eles fazem também, né? Todo o teste para entrar, mas muitos conseguem. Então, assim, são poucas companhias. E aí a gente tem os editais, né? A gente tem os editais, tem tudo. Mas, assim, eu vejo que muitos deles não estão muito nessa vibe, né? Muitos deles gostam das coisas muito mais fáceis, bem dizendo. Então, não tem aquela força. Esse Vaz Ronald é Ronald, é? É Ronald, Ronald, É Favela? Ronald, tá, meus amores? É outro Abusado, também, é outro que eu abusado. fico pegando no pé. Ele é abusado. Outro dia ele estava na sua aula, ele falou, eu olhei para a cara dele, eu fiz, me dê esse short que eu faço isso igualzinho que tu faz. Tira esse short aí agora e me dê. Me dê seu short para ver se eu não faço. Ele se acabou, né? É maravilhoso também. É uma pena, Tati, quando eu vejo um relato desse, porque eu vejo uma pessoa que tem um talento nato, que aquele menino tem um talento nato, que bastava só, mas aí é aquela coisa, né? A gente não sabe a vida, a vida, né? De repente não é esse momento, mas de repente esse momento pode retornar, Sim. né, para ele, né? Isso, eu peço a Deus que nesse momento ele esteja atento e que ele consiga, tá? Voltei! Aí, peraí. Aí, e que ele esteja atento e que ele escute esse novo chamado e que retorne, né? Porque Isso. fica nessa, pô, mas dançava tão bem, parou, mas às vezes não era realmente da pessoa, né? Sim. Foi uma passagem, de repente volta com um novo sopro, uma nova proposta, né? De repente tem outras também, como tinha a Indira, tinha Mary Jane, que está com cada projeto maravilhoso, um trabalho maravilhoso. Tem gente que se engajou. É. Maria, minha parceira, parceiraça mesmo, ali é lealdade pura, Sim, Maria Cláudia Dias, sim. sabe? E aí eu vejo tantas, sabe? Mas eu fico triste de ver uma coisa, mas não vou ficar triste, não. O tempo vai dar seu Claro, recado, né? claro. Não Eu vai- assim, Márcia, eu sempre fiquei muito triste, assim, porque, na verdade, quando eu escolho alguém, você sabe que, assim, as pessoas, elas tendem a almejar muito, né, as minhas aulas, elas querem muito estar comigo, principalmente pessoas de fora. Tem muitas pessoas daqui também que aí, às vezes, não têm condições, né, de pagar o valor, aí ficam na porta da sala, me pedindo para fazer aula. Quando não me pede, fica com vergonha, mas fica ali naquele cantinho. E você sabe a forma de como eu faço tudo isso acontecer nas minhas aulas. Eu não deixo ninguém de fora, eu nunca deixei ninguém de fora, né? E eu sempre fui muito taxada com relação a essa questão na FUNSEB, com muitos outros professores que já passaram por lá e já não mais estão, né? De estar falando sempre que eu colocava alunos para entrar e que aí a gente terminava perdendo e tal. Mas a gente nunca sabia a realidade, né, desses alunos, né? Hoje em dia você vê quando tem é, o dia para poder os alunos conseguirem as bolsas na FUNSEB, as pessoas dormem. As pessoas dormem na porta. Eu já recebi telefonema 5 horas da manhã, 4h30 da manhã, de pessoas falando: a gente vai pegar a ficha aqui, aí quando depois me liga às 7 da manhã, peguei a ficha, mas a sua já acabou, não tem mais, porque tinha poucas e tal. E a vontade daquelas pessoas estarem ali. Aí eu paro e me Aí, pergunto, gente, não chegou aí. gente, tem pessoas almejando tanto tudo isso. E outras pessoas têm, assim, nas mãos, tem tudo isso nas mãos e elas deixam escorrer como água, sabe?
É porque realmente não nasceram para isso. É porque não nasceram para isso. De repente, Tati, porque assim, eu acho assim, isso é uma ideia que chegou agora para mim, você falando isso. Não é o não nascer para isso. De repente, aquilo é com uma propulsão para uma coisa maior. Sim, Então, de repente, você entender que seu corpo tem essa projeção, você vem dar essa virada nessa chave. Eu posso não continuar na dança, mas eu posso seguir por um rumo que a dança afro abriu em mim, sabe, foi desvendado, uma aresta que foi a parada, e sim. aquilo me permite fazer com que um outro galho saia por um lado, que eu não sabia que aquilo existia, e aí vem uma propensão, uma aptidão, um Sim, dom, que claro, não obriga, claro. né? Não é só olhar realmente como professora de dança, é assim, poxa, você bate o olho e faz, ai meu Deus, que pérola. Mas a pessoa ou não se vê, ou não quer assim. Porque de É, repente eu sou da teoria reencarnacionista. Eu entendo da seguinte forma: tem determinados lugares ou determinados fazeres e saberes onde nós estivemos, ou já fizemos, ou já soubemos. E às vezes encontramos esses mesmos lugares, mas não são mais nossos. Ali a sim, gente deixa para outras pessoas, seguimos adiante, vamos buscar um outro florescer, um outro sim. crescimento. Por exemplo, comigo mesmo. Dança afro é minha raiz, é a raiz do meu trabalho. Mas você já percebeu, né, alguns vídeos, o modo como eu me expresso até, mas eu estou muito voltado para a questão da dança somática, a dança terapêutica, Já tomando vi, como princípio afro, sim, entendeu? É uma conexão que nunca foi, não é uma reconexão, não. É um entendimento que nunca foi desfeito, que é o homem, natureza. sim. Então, se eu entendo a partir da dança afro, e aí, em alguns momentos eu venho com um passo mais, né, intenso, mais forte, né? Mas aquilo ali está voltado para uma outra proposta, né? E às vezes pode ser isso, né? Mas a gente, como professor, fica, porra, tem tendência, velho, tem aptidão, por que que não vai? Às vezes é porque não é. É, porque não tem que ser, né? Que na verdade cada um tem seu tempo, né? Cada um tem seu tempo, tem o É seu uma maturação. momento. E sabe isso aí que você fala com relação a essa questão da dança somática, terapêutica? Eu acho isso incrível, assim, de você estudar algo, na verdade, estudar uma linguagem e conseguir atribuir essa linguagem a outras linguagens e permear por esse caminho que você sabe que é o caminho do autocuidado, é o caminho que Isso. você vai se doar para você, primeiramente, e depois você vai se doar para o outro. É incrível, isso é muito bacana. Muito E bacana. assim, o mito de que todas as curas estão em nós, porque todas as doenças residem em nós. Porque nós somatizamos isso, né? Claro, Nós, que a gente come, que a gente pensa, que a gente fala, que a gente armazena. claro. Então, se eu tenho uma cura em mim, isso pode vir através de um acesso, o acesso a um movimento, um sentimento, uma intensidade, e que isso reside em ancestralidade também, porque é tudo junto, é um tronco só. Gente, por que não utilizar esse elemento, que é a dança afro, como propulsão para essa cura que é nossa? Porque quando Isso a gente cura, aí é que a gente para de ver o outro. é, na verdade, porque você começa a fazer o seu. Exato. Você para de apontar os dedos. Você começa a fazer o seu. Porque assim, ó, eu penso da seguinte forma: eu passei pela sua trajetória, eu tive um grande, né, assim, como eu posso falar, eu consegui te dar, né, várias possibilidades para que você pudesse ir em busca da sua história, do que você acredita. Ou seja, você não faz a aula de Tati Campelo, você faz a aula de Márcia Matos, que é uma aula que está distribuída em todo esse processo que você estudou, seja com a Tati Campelo, seja com o Paco Gomes, seja com as suas professoras, porque a gente vai
somatizando tudo. E tudo isso somatizado só dá em grandes coisas, que é o que acontece. Entendeu? No meu caso, eu fui somatizando, mas eu permaneci fincada nas danças de matrizes. Mas a partir daí, eu fui tentando atribuir outras, sabe, outros estudos que eu já tinha, ou seja, eu tenho samba, hoje eu já tenho um curso de samba. Eu demorei. Você não reproduz, é isso, você não reproduz conhecimento, você gera. Isso. É isso? Mas aí é aquela coisa de a escuta, a observação, Isso. o se colocar Isso. para isso, Sim. né? E eu me lembro uma vez que você estava falando, foi você que você viajou. Você viajava pra cacete. Os Graças a convites Deus. levam. Agora eu quero ver que essa pandemia acabe, mulher, porque eu tô precisando fazer minhas reformas, meus babados. E aí tá difícil. Tá difícil. Mas, filha, esse tempo vai passar e coisas boas virão. Aliás, as coisas já estão acontecendo, porque a gente está plantando agora. Ó, JK se acabando, ó. Quando eu falei das reformas, tá babado, viu, minha velha? Tá babado. Martinica. Isso. Caribe. Dessas suas viagens, aquelas viagens que você fazia, os cursos que você fazia, eu quero que você fale do seu alcance lá fora. Porque eu sei que muitos dos seus alunos da agora são de fora também. Sim. E logo engatilhado, eu quero que você me fale como é que você está se colocando nesse momento digital. Minha filha, não tenho paciência com esse negócio de aula de Zoom, não, mãe. Não tenho paciência, não. Eu dou um negócio aqui, eu vou aqui, a meia hora, a pessoa... Gente, e a outra já fez tchá. Eu faço aqui, ninguém viu porque travou. Gente, o que é isso? Ok. Eu sou ariana. Gente, meu Deus, eu não tenho paciência. Né? Minha estratégia está dando certo, mas queria saber de você. Primeiro, que você falasse, porque a gente vai equilibrando. Claro. Das suas viagens, né? Essas pessoas, e em função dessas viagens, essas outras que você tem hoje, que estão com você, que são de fora, como foi essa ligação? Axé, axé. Assim, vou resumir, tá? Porque, né, foram muitas viagens, mas a primeira viagem, que na verdade assim foi a viagem que engatilhou, né, todo esse processo meu de estar dançando para o mundo. Eu sempre usei essa nomenclatura porque eu não ia para fora do Brasil somente para dar aulas, né? Eu dançava, né? Eu mostrava toda a minha arte para eles, né? Na verdade, juntos. Mas, assim, a viagem que mais mexeu comigo mesmo foi a viagem para Londres, que foi a minha primeira viagem, que, na verdade, eu fui como embaixadora, né, de um grande projeto que nós tivemos aqui na Bahia. E assim, eu fui indicada por duas pessoas incríveis, maravilhosas, que foi a Ayola Mori. Não sei se você lembra dela, ela foi minha aluna durante muito tempo. Ela tem mais de 60 anos, mas ela é assim incrível, maravilhosa. Fez muitas aulas minhas na FUSEB, a Ayola. E o marido dela, o Carlos Mouri, que Carlos é o maravilhoso escritor bilíngue, incrível e que as pessoas todas conhecem. Eu tenho até os livros de Carlos em casa, lindo, maravilhoso. E eles me adotaram, assim, sabe? Literalmente. Me adotaram. Minha filha é baiana. Eles moravam, ainda moram, mas eles estão sempre nessa conexão, né, de estar viajando. Eles são de Guadalupe, próximo da Martinica. E aí, assim, eles que me indicaram para esse projeto. E eu fui, cheguei lá, eu fiz um curso de produção cultural em 2 semanas. Então, esse curso me fez ver e me ampliar várias coisas, muito para frente. E você começa a entender realmente o seu lugar,
Porque você começa a trabalhar, entendeu? Outra cultura, você está em outro lugar, cara, que não é o seu lugar de origem, entendeu? E aí você tá lá, e aí você diz, caracas, é agora que eu tenho que fazer acontecer, sabe? E a partir dali, pronto, foram surgindo outras possibilidades, aí veio Madrid, aí veio Barcelona por 2 anos, aí já veio, sabe? As coisas foram começando. A última viagem foi a Ilha do Caribe, Martinica, que eu fui justamente com um projeto, né? Eles têm um projeto lá, maravilhosos, incríveis, que é a Mariposa, junto com o marido, tá? Eles têm um projeto lindo, lindíssimo mesmo. E aí, assim, chegando lá, vamos fazer acontecer as aulas. Na verdade, era muito massa, porque na Europa, eles têm um cuidado e uma preocupação que você chega lá, você não chega só para dar aula. Você se agrega à estrutura de estudos deles. Ou seja, quando eu cheguei na Martinica, isso aconteceu em Barcelona também, aconteceu em Madrid. Madrid eu fiz aulas com 2 senegalesas virada no saci. Inclusive, eu tenho um vídeo até no YouTube, eu tenho que achar esse vídeo, porque eu não sei como eu botei o nome no vídeo, eu não sei, que eu gravei junto com elas, 2 senegalesas assim, incríveis, que eu disse, meu Deus, meu Deus, eu não danço nada. Inclusive, quando elas viram eu dançar, elas ficaram loucas, assim, disseram, gente, quem é? Elas ficaram assim, né? Meio que, porque elas faziam, eu fazia atrás, elas faziam, eu fazia, porque elas tinham a energia que eu tinha, né? Então, nunca fui à África, cara, mas a África tá em mim. A África vive em mim, sabe? Então, tipo, muito louco. Madrid. Quando eu chego na Martinica, aí tem todo aquele processo. Eu tenho uma agenda. A minha agenda, a primeira semana é toda para estudar a ilha da Martinica, conhecer os locais mais importantes da Martinica, estudar o toque, sabe? Então, tudo isso agregado ao projeto. E aí, na outra semana, aulas com a Tati Campelo, aulas com outros. Aí você para assim e pensa, gente, isso realmente. Aí você vê o intercâmbio cultural. Você levando. Uma Hein? partilha, uma partilha, né? Uma partilha porque você leva seu conhecimento e você atribui também os conhecimentos deles, né? Que eles trazem para você. E aí, como é que você não cresce, cara? Como é que você não amadurece? A partir daí de Martinique, eu entendi que eu poderia trabalhar. Eu tenho os meus músicos, muito bacana, amo meus músicos. A minha aula, ela tem, né, esse caráter dessa energia forte, muito intensa. Mas a partir da Martinica, eu começo a perceber que eu posso trabalhar com uma playlist linda, uma playlist bacana, e que eu vou ter sim os meus músicos, porque eles precisam trabalhar, eles precisam sim mostrar o trabalho deles, mas eu também preciso me entender como uma educadora dentro daquele processo, que eu não preciso estar presa a nada e nem a ninguém, que o trabalho ele vai acontecer independente do que você organize. Depende de você, depende do que você vai trazer para os seus alunos, seu plano de aula, como está preparado, se está todo organizado, o que é que você vai fazer hoje, o que é que você vai trabalhar, e você preparar uma playlist em cima daquilo. E aí, que louco, né? Ainda assim, eu tive sabe? Toda aquela resistência. Meus músicos, energia. Ai, que energia, massa, não sei o quê. Aí botava um dia o músico, porque eu dava aula, acho que era quarta e quinta na FUSEB. Aí um dia músico, para não ficar muito caro, né? Um dia músicos, outro dia playlist. Um dia. Só que ainda ficava naquele negócio, aquela coisa, poxa, não, tem que ter os músicos, porque o Dendê é com os músicos.
Aí eu chego agora na era digital. A reinvenção, se reinventar. Posso ter meus músicos? Talvez, se eu me organizasse em um espaço adequado, como muitos já estão fazendo. A nossa Vânia Oliveira, minha irmã, beijo para você, muito axé sempre. A Vânia, ela tem dado algumas aulas no Zoom e ela leva os músicos com todo o cuidado e faz as aulas. Mas eu preferi, nesse momento, não. Eu acho que agora esse momento é meu. Esse momento é para eu me reinventar e entender a minha metodologia. Entender até onde essa metodologia pode avançar, até onde ela pode estabilizar. E isso eu estou fazendo através das plataformas digitais. E eu estou, assim, maravilhada comigo mesma. A cada dia, e não é uma aula, não é igual. Os alunos, os depoimentos dos alunos, eu tenho gravado tudo, eu tenho segurado tudo, assisto, volto, bora de novo, para eu ver o que é necessário voltar, o que é necessário para seguir. Então, a coisa está acontecendo, mas está acontecendo porque eu me abri para isso. Né? Eu me dei esse prazer de poder entender que agora esse momento é dessa forma. E eu consegui me conectar tanto, Márcia, de uma forma tão surreal, que a ideia é voltar presencial, mas montar um estúdio e criar esse trabalho virtual, dar continuidade a esse trabalho virtual, até a pedidos de muitos alunos que são de fora e que gostariam de estar aqui comigo, mas nem sempre eles podem vir, entendeu? E aí eles fazem essas aulas comigo. Deixa eu te dizer que você é maravilhosa, ética e disponível para desenvolver suas produções. Axé! É como eu estava falando, né? Faltam 3 minutos, você vai voltar, é claro, né? Acho melhor você botar 1 litro de água aí do seu lado. Não, eu preciso mostrar que a minha filha, ela preparou a minha mesa, a minha mesinha. Coisa linda. Produção de Carla Campelo. E ainda botou um bilhete. Boa live, mames. I love you. Beijo. Coisa linda, né? Todo cuidado. Que linda. A gente vai voltar. É o seguinte, Tati. Realmente esse momento é que eu estava falando, né? Para mim, é uma dificuldade muito grande isso, porque isso não está na minha proposta. Tanto é que eu disse, olha, estou fazendo aula virtual. Bruno tá aí, que é meu professor. Me divirto horrores. Aprendo horrores. Mas é aquela coisa assim, tudo bem, a proposta é essa, mas como você falou, para mim ela não está encaixada. A questão da presença, mas a gente tem que ter essa abertura para entender qual é a proposta que está sendo lançada, entender qual é essa proposta, abraçar até onde ela nos alcança, o seu alcance, o meu alcance, porque você tem uma ideia, eu tenho outra, fulano tem outra, claro. Jefferson tem outro, a Rose Bárbara tem outro, né? Tony tem outra ideia, cada um no seu conceito, no seu quadrado, né? De conceber isso, né? Mas sem perder essa humildade de o que é que está acontecendo, o que é que eu preciso fazer. Quantas pessoas que eu não conhecia, eu conheci aqui, e vou ter o prazer, quando isso tudo acabar, de ver pessoalmente e dizer meu Sim. abraço. Sim. Né? Quantos reencontros. Então, assim, esses momentos vai derrubar, mas deixa cair, eu vou deixar cair, eu vou salvar e volto de novo, viu? Claro. Então, saber assim como isso está se processando com você, porque é exemplo. Diga-se de passagem, falta 28 segundos, vai cair, viu? Gente, vocês voltem, a gente vai continuar, porque minha cabeluda tá toda se mexendo. Toda se mexendo. O que é, Bruno? Oi! Eita, canção! Gente, Bruno, um beijo, Jefferson, um beijo, Natália, Taina, Ronald, JK, gente, um beijo.